Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Érica de Arte e nosso tema da aula hoje será Literatura de Cordel. E vocês me perguntam, professora, o que tem a ver literatura com arte? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês. A literatura de cordel, ela faz parte do folclore brasileiro. Ela veio para o Brasil juntamente com os portugueses por volta do século XVII e se propagou no Nordeste brasileiro. O que seria uma literatura de cordel? São histórias curtas, escritas em versos e rima. Elas contavam histórias do folclore regional de maneira simples e de forma melodiosa. A literatura de cordel ela é muito conhecida devido às suas xilogravuras que ilustram as páginas dos poemas, possibilitando assim que a população mais simples entendesse, uma vez que a maioria deles não eram alfabetizados para estar lendo aquelas histórias. Então, o cordel são folhetos contendo poemas populares e eles eram expostos em cordas, em varais. Por isso esse nome, cordel, poesia de cordel, porque eles eram expostos para a população pendurados em um cordão. As capas dos folhetos de cordéis, elas eram tingidas nas cores verde, amarelo, azul e rosa e vinham nelas uma gravura, feita com a técnica da xilogravura. É aí que entra a arte. Essas xilogravuras, elas auxiliavam a contar essas histórias ou até mesmo só a imagem representava a história que estava sendo contada. E hoje nós vamos aprender essa técnica da xilogravura. Ela surgiu na China. Essa técnica ela consiste em termos uma matriz. Essa matriz nós pegaremos um instrumento pontiagudo, faremos o nosso desenho. Quando você tiver com o desenho pronto, vai pegar uma tinta e passar na superfície dessa matriz. Por ela ser uma matriz, você pode imprimir quantas cópias você quiser daquele mesmo desenho, correto? Então, nós faremos essa atividade substituindo a nossa base de madeira por uma base de isopor. Então, a nossa atividade ela não se chamará xilogravura, ela se chamará isogravura, porque ela será feita num isopor. Essa técnica de fazer o desenho na matriz e imprimir quantas cópias a pessoa quiser, dependendo do suporte onde ela for feita, ela recebe nomes diferentes. Portanto, a xilogravura, ela é quando o suporte é uma madeira. A litogravura, quando fizemos um suporte de pedra. E a calcogravura é quando o suporte é um metal. Tanto uma quanto outra técnica, a matriz, ela ficará para sempre. Você poderá estar imprimindo as cópias quantas vocês quiserem, tá? Com relação ao cordel, nós temos um artista que ele ficou muito famoso e vamos falar um pouquinho sobre ele. Leandro Gomes de Barros foi o primeiro brasileiro a escrever cordéis. Produziu 240 obras que ficaram muito conhecidas no imaginário popular do povo nordestino e também pelo Brasil todo, que é o caso da peça O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, baseada nos cordéis de Barros. Inclusive, essa obra O Alto da Compadecida, hoje nós temos um filme que podemos estar apreciando se vocês tiverem um tempo, é uma sugestão que eu dou para vocês. No geral, o cordel então ele é escrito em pequenos versos que têm rimas. Essas rimas muitas vezes são cantadas por repentistas, então ele conta histórias daquele povo e vai trazendo conhecimento até de lendas, de mitos e costumes locais, fortalecendo a cultura daquela região. Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos precisar de uma bandejinha de isopor, pincel, um lápis, folhas variadas e tinta. Essa tinta, eu sugiro que vocês façam com tinta nanquim. Ela é mais fácil para nós podermos estar passando nessa bandeja e imprimindo as nossas imagens. Caso você não tenha tinta nanquim, você pode estar utilizando uma outra tinta que você tenha na sua casa. Lembrando que o nanquim facilita o trabalho, tá? Vamos lá fazer a nossa aula? Aqui nós temos um modelo de um folheto de cordel, com a gravura na capa. Vamos agora
pegar o nosso isopor. É importante que você tire a borda do isopor para facilitar o trabalho. Tirando a borda do isopor, agora você vai desenhar. Pode utilizar uma caneta ou um lápis, como foi dito na lista de materiais. É importante que você faça bem fundo as linhas do desenho. Isso fará com que a tinta não entre e na hora de fazer a impressão tenha mais definição. Fez o desenho? Vamos agora passar a tinta com o pincel. Aqui nós temos uma tinta azul, mas fica muito mais legal com a tinta preta que vocês verão lá na frente. Passou a tinta, agora é só imprimir ou carimbar na folha. Veja o resultado. Temos aqui um outro exemplo para vocês estarem visualizando. Mais uma vez o desenho, você aprofunda o desenho, você tem que sentir o relevo. A linha do desenho, ela tem que estar funda para que haja melhor definição na hora da impressão. Cuidado para não rasgar o seu isopor. Fez o desenho, passa a tinta, coloca a folha por cima, faça uma leve pressão na folha para que tenha uma boa impressão do seu desenho. Agora que você já tem as suas imagens, escolha a melhor, cole no seu caderno de desenho, que na volta iremos estar olhando e apreciando. Se você puder tirar uma foto e enviar para nós, ficaremos muito felizes. Tenham todas uma boa aula e até a próxima!